Bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar conversando com vocês sobre as abordagens que nós temos em musicoterapia, tá? Na realidade, eu vou basicamente fazer um apanhado geral das principais abordagens musicoterápicas que nós temos, pelo menos as mais conhecidas, as mais estudadas e as mais utilizadas na prática clínica, até porque seria uma missão muito difícil a gente mapear todas as abordagens musicoterápicas que a gente tem. Por quê? Porque existem inúmeras abordagens em musicoterapia. Tal como na psicologia clínica, na musicoterapia nós também temos, digamos assim, essa divisão das práticas clínicas por abordagens de tratamento ou abordagens teóricas, né? Então, eu vou dar uma passada aqui, fazer, como eu falei, né, fazer um apanhado geral das principais abordagens que nós temos aí em musicoterapia, tá? Pelo menos aquelas já bem estabelecidas. Obviamente, né, pessoal, como esse é um vídeo aqui que que a proposta é passar uma visão geral, eu não vou entrar em detalhes, né, em explicações sobre cada uma dessas abordagens. Como eu falei, eu vou apenas citar e comentar algumas questões breves em relação a essas abordagens, certo? Bem, o início de tudo, né, quando a musicoterapia ela começou a ser sistematizada ali no período pós-guerra, das duas grandes guerras mundiais, né? Ali na década de 40, década de 50, né? Os autores da época começaram a pensar em relação à questão da sistematização dos processos musicoterápicos, né? E aí foi se iniciando, né, esse movimento de desenvolvimento de abordagens terapêuticas em musicoterapia, tá? De modo que inicialmente a musicoterapia, como ela não era ainda uma disciplina formal, tal como outras disciplinas, como a psicologia, a medicina, a fisioterapia, etc., a musicoterapia ela foi se forjando incorporando algumas abordagens psicológicas e também psicanalíticas para o seu próprio campo, para a sua formação teórica, tá? E também de outros campos do conhecimento, como a medicina, a fonoaudiologia e a própria música, tá? De modo que, quer dizer, uma das características básicas, né, que marca a musicoterapia é ser um campo, né, que, por essência, é um campo interdisciplinar. Ou seja, ele é atravessado ali por uma série de disciplinas científicas, como a psicologia, a música, a medicina, terapia ocupacional. Então, nesse primeiro momento, a musicoterapia ela foi importando teorias, principalmente da psicologia e da psicanálise, para forjar o seu fundamento teórico e filosófico, tá? E aí, à medida que o campo foi se desenvolvendo, os estudos foram acontecendo, a musicoterapia, como disciplina, profissão, foi desenvolvendo teorias
filosofias e métodos próprios que vão marcar a identidade do campo. Então, hoje a gente tem aí teorias, métodos, pressupostos que são oriundos da própria musicoterapia e não de disciplinas correlatas. Tá? Então, o que a gente tem em termos assim de abordagem de musicoterapia? E no final do vídeo, eu vou colocar para vocês aqui quais são as abordagens que eu me identifico mais e, consequentemente, as que eu utilizo mais na minha prática clínica. Tá? A gente pode começar falando daquela que é considerada aí a abordagem mais investigada e talvez seja a principal abordagem musicoterápica, que é a musicoterapia improvisacional. Tá? Na realidade, nós temos que utilizar de maneira mais correta esse termo no plural. Por quê? Porque não existe só um modelo de musicoterapia improvisacional. Assim, só um parêntese aqui, que eu estava esquecendo. Alguns autores importantes da musicoterapia, por exemplo, Brucha, que é o principal, um dos principais autores aí em musicoterapia, alguns desses autores, eles fazem algumas distinções entre o que seria uma abordagem, um modelo e uma orientação em musicoterapia. Eu não vou entrar nessa distinção aqui com vocês, tá? Cada autor, né, vai dar ali uma definição muito particular do que seria uma abordagem, o que seria uma orientação e o que seria um modelo em musicoterapia. Tá? Mas eu vou perpassar aqui os principais modelos, abordagens e orientações sem fazer uma distinção desses conceitos aqui. Tá? Então, voltando. Na realidade, para a gente ser mais exato, nós deveríamos utilizar essa expressão no plural. Então, nós temos abordagens improvisacionais em musicoterapia. Tá? Por exemplo, nós temos a própria musicoterapia improvisacional do Brucha, que ele vai desenvolver ali os 4 métodos musicoterápicos ou as 4 experiências musicais que são utilizadas em musicoterapia, mas isso eu vou abordar num vídeo à parte, tá? Porque nesse vídeo aqui eu vou trazer só a questão das abordagens. A questão dos métodos musicoterápicos eu vou trazer num outro vídeo, tá? Ainda na musicoterapia improvisacional, nós temos a musicoterapia analítica, tá? Que é uma abordagem ali que bebe muito da psicologia analítica do Jung. Né? Nós temos a musicoterapia Nordorf-Robbins, ou musicoterapia criativa, que são desses autores, né, o Nordorf e o Robbins, que também é um modelo de musicoterapia improvisacional. Né? E, por fim, nós temos o modelo da Juliette Alvin, que é a musicoterapia de livre improvisação. Tá? Pelo que eu estou me lembrando agora, pessoal, esses são os principais modelos de musicoterapia que vão focar no método, que é a improvisação musical. Tá certo? Inclusive, na maioria dos contextos tradicionais de pesquisa e prática na musicoterapia, que no caso é o contexto do autismo, né? E o contexto das deficiências múltiplas, o modelo, né, a abordagem que é mais investigada e mais praticada são as abordagens improvisacionais em musicoterapia. Tá certo? Bem, o que mais que nós temos em termos de abordagem? Nós temos o modelo GIM,
que é da sigla em inglês Imagens Guiadas e Música, tá? Que é um modelo aí bastante consolidado também e reconhecido pela Federação Mundial de Musicoterapia, né? Nós temos aí o modelo Benenson, tá? Que é um modelo de musicoterapia também reconhecido pela Federação Mundial de Musicoterapia. Se não me engano, pessoal, a Federação Mundial de Musicoterapia ela reconhece 5 modelos de musicoterapia como sendo modelos oficiais, tá? E o modelo Benenson é um desses. Benenson, para quem não sabe, também é aí um dos principais pensadores, né, um dos principais autores da musicoterapia. E a abordagem dele, ou o modelo dele, é um modelo muito baseado na teoria psicanalítica, de uma forma geral, nas teorias psicodinâmicas. Tudo bem? Nós temos a musicoterapia comportamental, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é o Madsen, né, que foi o criador, né, o desenvolvedor da musicoterapia comportamental, que vai se fundamentar basicamente nos pressupostos da análise do comportamento, certo? Nós temos a musicoterapia Orff, que é desenvolvida por esse autor, que eu não estou me lembrando o primeiro nome dele agora, tá? Nós temos a musicoterapia neurológica, né? Que é um modelo de musicoterapia que é muito utilizado no campo da reabilitação neurológica e para condições neurológicas, por exemplo. Então, pessoas que sofreram sofreram AVC e têm sequelas de AVC, paralisia cerebral, enfim, algumas condições neurológicas. E a musicoterapia neurológica ela também é muito utilizada no contexto do autismo, porque muitos indivíduos autistas eles têm comorbidades com condições neurológicas, tudo bem? Nós temos a musicoterapia social e comunitária, tá? Que é uma base ali, ela vai beber muito ali da sociologia e da antropologia, tá? E por fim nós temos aí a musicoterapia centrada na família, tá? Que seria um tipo de, né, uma abordagem da musicoterapia que ela não vai focar só no paciente, mas vai focar no grupo familiar como um todo. Então, é um modelo, uma abordagem que vai trabalhar com o contexto familiar do paciente, o contexto ampliado do paciente, tá? Então, pessoal, existem várias outras abordagens em musicoterapia, mas a intenção do vídeo aqui, como eu falei, é só citar, né? Dessas que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma. Não, eu citei todas aqui que eu me propus a citar, mas você tem aí a musicoterapia floor time, você tem a musicoterapia centrada na música, você tem modelos de musicoterapia centrada na cultura, você tem musicoterapia feminista e assim por diante. São muitos modelos, orientações e abordagens em musicoterapia, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, e agora vai aqui a minha proposta para vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais aprofundado de alguma dessas abordagens específicas, eu posso fazer um vídeo só sobre uma abordagem. Ah, então eu quero saber um pouco mais a fundo sobre a musicoterapia comportamental. Vamos fazer um vídeo sobre a musicoterapia comportamental. Ah, eu quero saber um pouco mais a fundo sobre a musicoterapia criativa. Vamos fazer um vídeo sobre musicoterapia criativa. E assim a gente vai construindo aqui
o nosso conhecimento mais aprofundado sobre as abordagens em musicoterapia. Tá bom? Então é isso, gente. Recados finais aqui do vídeo, né? Se você tiver interesse em fazer um acompanhamento psicológico comigo, individual ou em grupo, é só você entrar em contato comigo aqui por esses contatos que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? E a gente vai fazer aí uma entrevista inicial. Se você quiser fazer o nosso curso aqui, que é o Transtorno de Ansiedade Social, Aspectos Diagnósticos e Diretrizes de Tratamento, o link aqui também eu sempre deixo na descrição do vídeo, é um curso completo aí, de 4 horas, sobre o TAS, né, o Transtorno de Ansiedade Social. E é isso. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui. Se puder, se você tiver gostado desse vídeo, tiver achado útil, não esqueça de deixar um like aqui no vídeo. E claro, se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal para a gente estar cada vez mais crescendo aqui a nossa comunidade. Tá bom? É isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.